A Deus, amém? Estou animado para hoje. Quero compartilhar com você algo aqui poderoso, amém? Tem sido bênção essa série ou não? Queridos, presta atenção uma coisa. Deus, Ele para despertar a fé em nós, Ele se comunica muito com a gente através de sonhos e visões. E aqui eu não estou falando de um sonho profético, entendeu? Coisas assim. E nem de uma visão que você fechou o olho e viu algo extraordinário. Mas Deus trabalha na fé quando nós sonhamos, entendeu? Olha, eu sonho algo, eu vejo algo. Deus trabalha muito desta forma. Porque essa é uma linguagem de fé. Nós falamos aqui esses dias sobre algumas coisas, sobre o poder da palavra, como gerar fé. E hoje eu quero falar para você de mais uma ferramenta poderosa, que é como nós trabalhamos isso em nós, a questão de poder enxergar algo e gerar algo através da visão. Porque tem coisas que Deus vai falar ao seu coração, mas você tem que trabalhar a maneira como você enxerga. E eu vou te ler alguns versículos para você prestar atenção, para você realmente, se puder, anote, assista essa mensagem depois, mas grave isso, isso precisa entrar dentro de você. Se você quer viver algo extraordinário na sua vida, isso precisa entrar dentro de você, isso precisa se tornar real na sua vida. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Diz assim, ó. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Aqui está falando de quem? De Eva. Satanás, quando ele começou a preparar a queda e semear no coração de Eva, olha por onde ele trabalhou. A Bíblia diz que ele conduz ela até a árvore e começa a falar com ela. Olha, se você comer, não vai acontecer nada não. Você só vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você vai ser como Deus. E nisso eles trocando ideia. Leia que você vai ver que é muito interessante. Chega no versículo 6, olha quando começa a queda de Eva. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao seu paladar e era atraente aos seus olhos. Porque presta atenção, a gente pode criar tanto bem quanto mal por aquilo que a gente coloca os nossos olhos. O que aconteceu com Eva foi o seguinte, ela olhou para a árvore, ela viu, e aquilo se tornou atraente, aquilo se tornou interessante, e ela começou a pensar, realmente, eu posso provar disso, e eu posso ter um conhecimento que eu não tenho. Isso está me parecendo bom. Pensa uma coisa, tem coisas que nós vivemos na nossa vida que não é de supetão. Coisas ruins que já aconteceram com a gente não é de supetão. Coisas ruins, uma queda, um problema, coisas complicadas que às vezes a gente vive na nossa vida, não é a maioria da noite para o dia. São coisas que são geradas na gente. Presta atenção. Um homem, ele não trai uma mulher da noite para o dia, por questão de ocasião. É algo que começa a ser aqui dentro, ele olha, aquilo começa a ganhar forma, até que aquilo se concretize. Uma pessoa que ela pratica um assalto. Não, vou roubar, vou lá roubar. Não.
maioria não. Ele pensa, ele maquina, aquilo começa a ganhar forma, aquilo começa a ganhar força, até que ele vai e ele faz. Quantas pessoas que já tiraram a sua própria vida? Foi do dia para a noite? Não, as pessoas começaram a dar sinal antes. Começaram a se trancar num quarto, começaram a não conversar, começaram a ter atitude depressiva. Então foi dando sinais, e coisas foi ganhando força na sua mente. Até que a pessoa ela chega no ponto que ela vai e faz aquilo. Perceba uma coisa, porque aonde nós fixamos os nossos olhos, aquilo vai gerar uma imagem dentro. Grava isso, onde você vai fixar os seus olhos, vai gerar uma imagem dentro de você. E ali começou a queda de Eva, porque ela colocou os olhos na onde não era para pôr. E ali começa um problemaço, porque ela ganha força, ela se alimenta, ela dá para o seu marido, e a Bíblia diz no versículo seguinte, versículo 7, que os olhos deles se abrem e eles já se veem nu. Você quer outra coisa? A Bíblia conta, lá em Gênesis também, 19, 26, a história da mulher de Ló. Deus dá uma ordem, Ló, pega a sua família e sai fora de Sodoma e Gomorra. Aqui é uma terra pervertida, aqui não tem mais jeito, aqui não tem mais conserto, cai fora. E na hora que vocês estiverem indo embora, não olha para trás. E de repente Deus começa a destruir Sodoma e Gomorra, eles indo embora, o que acontece com a mulher de Ló? Mas Deus tinha falado o quê? E o que ela fez? Quando ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. Por quê? Que Deus foi tão severo por causa de um olhar? Por que o anjo ali chega e toca nela e ela se torna uma estátua de sal pelo simples fato de ter olhado para trás? Sabe por quê? Porque quando ela olhou para Sodoma e Gomorra, ela reproduziu no seu interior. Ela atraiu aquilo que acontecia naquela cidade. Algo gerou nela uma saudade, um sentimento de uma terra pervertida. Olha, estou indo embora, mas estou olhando para trás porque eu estou deixando coisas aqui. E não é para ficar aqui. Deus falou assim, esquece, olha para frente. Porque onde você coloca os teus olhos, isso vai gerar um sentimento, isso vai gerar uma imagem do futuro, isso vai gerar algo em você. Presta atenção uma coisa. Tem muita coisa que acontece na nossa vida porque nós estamos fixando os nossos olhos em coisas erradas. Nós estamos colocando o nosso olhar em coisas que não devemos colocar. A gente olha para coisas que às vezes a gente não pode olhar. E quando eu coloco os meus olhos nisso, isso está gerando algo em mim. Olha o que Jesus disse. Mateus 26, 22, 23. Os olhos são como luz para o corpo. Quando os olhos são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Presta atenção uma coisa. O teu olho, ele é o que traz luz ou traz trevas para dentro de você. Perceba uma coisa, se você colocar o seu olho naquilo que você não quer que aconteça, automaticamente você não vai estar repudiando o que você não quer. Pelo contrário, você está atraindo o que você não quer. É muito louco isso, mas presta atenção. Você vai entender. Se você fica assim, colocando os olhos apenas naquilo que você não quer, vou falar de novo. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Se os teus olhos estão no que você não quer, é o que você acaba trazendo para si. Porque é o que o teu olho capta, é o que você traz para dentro. Então a gente precisa prestar muita atenção no que a gente coloca os nossos olhos.
Tem relacionamentos que estão sendo destruídos, sabe por quê? Porque você tem olhado no seu cônjuge mais defeito do que qualidade. Quando você olha para o teu lado e você olha mais defeito do que qualidade, sabe o que está acontecendo? O teu casamento está sendo destruído. Se você chegar aqui dentro da igreja, tem 100 coisas boas, mas se você colocar o teu olho no que é ruim, eu vou falar para você, você vai cair. Amigo, você vai cair, não tem boi. Você não vai ficar de pé. Porque o teu olho está colocado no lugar errado. E assim é a nossa vida, assim é no nosso trabalho, assim é no nosso dia a dia. Porque quando você coloca o olho naquilo que você não quer, isso cresce dentro de você. Quantas pessoas estão assim cheias de falta de esperança, cheias de incredulidade, porque o seu olho está sendo colocado só no problema. Então eu entendo uma coisa. Quando eu entendo isso, eu preciso começar o meu foco, mudar o meu foco, de onde eu coloco os meus olhos. Da onde eu vou fixar a minha visão. Para onde eu quero. Aonde eu quero chegar. Como que eu quero que seja. Entendeu? Isso muda tudo. Mas, se eu ficar preso no que dá errado, se você ficar preso nisso, na escassez, se você ficar preso na falta de saúde, se você ficar preso na doença, se você ficar preso em tudo coisa que você não quer, é isso que o teu olho está trazendo para dentro de si. Porque se o teu olho é bom, o teu corpo é bom. Se o teu olho é ruim, aqui dentro é ruim. Então, às vezes a gente quer tratar o interior, mas não trata o olho. O olho é primeiro. Pastor, eu estou me sentindo tão mal. Eu não tenho vontade de nada. Eu não tenho mais ânimo. Eu não tenho mais força. Eu não tenho vontade de vir para a igreja. Eu não tenho vontade de orar. Eu não tenho vontade de fazer a obra. Eu não tenho vontade de me envolver. Eu não tenho vontade, pastor. Então, você não tem que tratar a vontade. Quando a gente quer tratar a vontade, a gente está tratando errado. A gente tem que tratar os nossos olhos. Entenda isso. Trate os seus olhos. Você só está mal porque os seus olhos estão em coisas erradas. É simples assim. Quando a gente entende isso, algo começa a acontecer em nós. Se você enxerga que não é possível, é interessante o Mateus ter falado sobre isso. Por quê? Ele falou assim, faz 2 anos que eu recebi a primeira palavra, abre o seu negócio. Mas eu estou lutando contra o quê que ele falou? Contra a minha coragem. Eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem. E por muitas vezes, eu vou tomar até a liberdade de falar, porque ele falou aqui, né? Ele não se via. Ele não se via capaz. Pastor, mas e se eu abrir meu negócio e der errado? Olha que errado, Mateus. Olha quanto você ganha, rapaz. Isso aí você tira numa semana. Aí ele, não, pastor, é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil, é muito complicado, é muito complicado. Mas isso é questão de visão. Aí ele conversando, ele não falou isso aqui, mas eu lembrei de uma conversa que o primo dele teve com ele, o primo dele falou assim para ele. Mas quanto que você acha que nós precisamos vender? Né? Aí o primo dele falou assim, eu acho que nós conseguimos vender pelo menos uns 20 mil por mês. Ele falou, vixe, tudo isso? Ah, não vem. Lembra disso? Porque é como você enxerga. Você está entendendo? É como você enxerga. Queridos, eu tenho experiência de sobra nisso. Porque por muitos momentos da minha vida eu coloquei meus olhos só naquilo que eu não queria. Então, o que eu tinha? Aquilo que eu não queria. Em vez de você ficar assim, as portas não se abrem para mim, as portas não se abrem para mim, é difícil para mim. Então, você faz o quê? Coloca a tua visão naquilo que você quer. Quando você colocar a visão nisso, vai gerar uma imagem dentro de você. Essa imagem, que é um processo, onde nós começamos a usar uma linguagem de fé. Porque qual é a diferença, queridos, de quem rompe barreiras?
é porque eu chego um momento que fala, é possível. Que você jamais, escute isso, que isso é muito poderoso. Você jamais vai chegar num lugar que você nunca enxergou antes. Quem está perto de mim sabe, a gente está para mudar para um salão muito maior e Deus tem feito grandes coisas. Eu lembro uma vez que a Jay chegou em mim e falou assim, pastor, ouvindo o senhor falar da mudança de salão, parece que nós vamos mudar semana que vem. Mas quanto tempo você me ouve falando disso? Mais de um ano? Mais de 2? Mais de 3? E eu venho falando isso. Eu venho criando uma imagem dentro de mim. Porque onde eu coloco os meus olhos, é algo que é gerado aqui dentro. Então entenda uma coisa. Uma vez eu ouvi um depoimento falando do Walt Disney. Ele construindo todo aquele parque. E quando estava sendo construído todo aquele parque, ele um pouco antes, parece que de inaugurar o parque, ele morreu. E ele não chegou a ver o parque todo concluído. E a esposa dele, na inauguração, falaram assim, é uma pena, porque ele não está aqui para poder ver tudo isso concluído. A esposa dele pega a palavra e diz assim, olha, prefeito, o teu discurso foi muito bonito. E eu tenho que te agradecer por todas as honrarias. Mas eu preciso discordar de você de uma coisa. Ele foi o primeiro que viu tudo isso. Você jamais vai chegar num lugar onde você não viu antes. Se você não consegue ver a sua família restaurada, a tua família de pé, você não vai chegar nesse lugar. Se você não consegue já enxergar a cura, você não vai enxergar no lugar de cura. Se você não consegue se enxergar liberto, você não vai chegar no lugar de libertação. Se você não se enxergar, se você não vê, você não vai chegar nesse local. Porque nós só chegamos aonde nós vemos. Isso é a fé. E isso que muitas vezes nós tendemos a ter dificuldade de entender. Porque nós vamos criando barreiras, nós vamos criando limitações, nós vamos criando travas na nossa cabeça. Não é possível, não é possível, não é possível, não tem jeito. Escuta uma coisa. Grava o que eu vou te dizer, você não precisa ver como vai acontecer, você precisa ver só o que você quer que aconteça. Porque o como vai acontecer não cabe a nós, cabe a Deus. Você tem que almejar aquilo que você deseja. Por exemplo, pastor, para mim viver bem com a minha família, eu preciso ganhar 10 mil por mês. Eu vou ter condição de pagar um plano de saúde, trocar meu carro, ter roupa e tal. Só que você olha, quando muitos ouvem isso, 10 mil por mês, não acredita. Parece que é um dinheiro fora do comum. Quando você ouve coisas assim, isso te assusta. Isso é muito fora da sua realidade. Por isso que você nunca chegou lá. No dia que você olhar e falar assim, é possível. Você não precisa entender como vai acontecer isso. Você não precisa entender se é uma empresa que vai abrir uma porta para você. Você não precisa entender como vai. Você só precisa entender uma coisa. Em acreditar nisso. Você precisa chegar lá primeiro. Você precisa ver isso acontecendo. Quando isso se torna real para você, uma imagem é gerada aqui dentro. E é aí que começa uma linguagem de fé acontecer na tua vida. Enquanto nós não entendemos isso, queridos, a gente fica às vezes vivendo com travas na nossa cabeça. Olha, eu vou ler para você um negócio muito louco e eu espero que isso aqui te ajude a abrir tua visão, entendeu? Que quebre paradigmas na tua mente, na sua cabeça. Gênesis capítulo 30. Se você está com a sua Bíblia aberta, Gênesis capítulo 30, versículo 37 e 39. Diz assim: Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas,
descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, onde os rebanhos que vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Olha para cá. Jacó, ele produziu muito para o seu sogro Labão. E ele tinha 4 esposas e 11 filhos. E ele falou assim, minha família está grande, eu preciso dar uma condição melhor para minha família. Então ele chega no sogro dele e fala assim, ó, tá difícil para mim. E o sogro dele, sabendo que Jacó era um homem abençoado, falou assim, quanto você quer para não ir embora, para ficar aqui? Quanto que você quer? Pede o que você quiser que eu te dou. Olha que proposta. Muitos de nós, é isso mesmo. É isso que eu quero. Me dá 5, me dá 10. Sabe o que Jacó fez? Olha, eu vou te mandar uma contraproposta. Eu vou cuidar das ovelhas e tudo que produzir listrado e malhado, esse vai ser o meu salário. Então você vai me pagar assim. O sogro pensa, espera aí, esse tipo é um tipo raro. É um tipo que não se costuma dar muitas ovelhas malhadas, listradas, não. Então, fechado, combinado o negócio. Demorou. Labão falou assim, fiz um excelente negócio. Tenho ele aqui, ofereci um bom salário, ele não aceitou. Você sabe o que acontece? Muitos de nós teria se vendido por um salário. Por quê? Porque não acredita a bênção que está sobre a sua vida. Muitos de nós teria aberto mão de propósito por um salário. Eu falo isso para você porque quando eu decidi voltar a vender, eu virei para minha esposa e falei assim, nós vamos sair daqui do fundo, mas eu vou voltar a vender, mas eu não volto mais registrado. Eu não vou trabalhar de gerente de vendas, por mais que tenha um status, sendo que eu tenho carro, tenho hospedagem, tenho alimentação, eu tenho tudo pago, tenho um bom salário, mas eu não consiga dar atenção para a igreja e cuidar da minha família. Então, quando eu leio essa passagem, é muito parecido com aquilo que eu vivia. Eu não troquei aquilo que estava sobre a minha vida por um salário. E o que aconteceu? Jacó, ele pega as ovelhas que não tinham lista, isso a 3 dias de distância do seu sogro, ele vai, ele corta, como diz aqui a Bíblia, as varas verdes, e faz toda a marca nelas, listradas e salpicadas. E deixa diante das ovelhas. Então as ovelhas tinham que comer, o que tinha na frente delas? Marcas listradas e salpicadas. Então quando elas iam comer, elas iam se reproduzir, o que elas olhavam? Varas listradas e salpicadas. Então vamos repetir comigo? Jacó, ele fez o quê? Colocou na frente das ovelhas vara listradas e salpicadas. Elas chegavam para comer, olhavam listra, viam salpicado, olhava para o outro lado, ia dar cria, listrada e salpicada. Você sabe o que aconteceu? Ovelhas que não eram salpicadas e listradas começaram a dar fruto, dar filhotes listrados e salpicados. Entenda uma coisa, lá para frente, depois que você ler todo o contexto, você vai perceber que Jacó, ele se torna mais rico que seu tio. Muito mais poderoso. Lição. Eu creio que quando Jacó colocava aquelas listas, na cabeça dele estava assim, as ovelhas vão nascer salpicadas e listradas. Porque ele focou os seus olhos naquilo que ele queria.
não naquilo que ele não queria. Que imagem você está gerando dentro de você? Quando você acorda segunda-feira, qual é a sua perspectiva para a semana? Diante de uma má notícia, como você reage? Quando bate na sua porta uma má notícia, você cria imagem do que você quer ou você aceita a má notícia batendo na sua porta? Você entende que nós precisamos criar uma imagem do futuro diferente? Nós precisamos gerar sonhos e visões. Nós precisamos colocar diante de Deus, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode mudar essa história, que o Senhor pode abrir portas, que o Senhor pode trazer cura, que o Senhor pode trazer restauração. Eu já vejo, ó Deus, sabe, o Senhor trabalhando. Uma vez, eu lembro minha esposa, um dos momentos mais difíceis que a gente passou, eu me surpreendi com o que ela fez. Né, a gente, no momento de mais incerteza, né, que a gente passou, quando ela estava para operar, eu lembro que ela forrou a casa inteira de foto. Eu, ela e o Lipe com momentos felizes. Isso me marcou muito. Ela colocou na sala, ela colocou no corredor, ela colocou em cima da mesinha do quarto, ela colocou em todo lugar. Foto, eu, ela e o Lipe. Todos os momentos felizes nossos. Porque era a imagem que a gente queria que acontecesse. Agora eu quero dizer para você, que imagem você cria dentro de você quando as coisas estão difíceis? O que você gera? Então, tanto bem quanto mal, você pode gerar por aquilo que você enxerga e onde você coloca os seus olhos. Vou dizer para você, onde você coloca os seus olhos é muito poderoso. É muito poderoso. Algo precisa acontecer na tua vida, mas primeiro você precisa mudar a tua visão. Você vai provar daquilo que você enxerga. Olha para aquilo que está complicado e já começa a ver diferente. Eu vou dizer algo para você. Se o louvor quiser subir, pode subir. Eu vou dizer algo para você. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas sobre a nossa vida. Em tudo quanto é área que você imaginar, para a tua família, Deus tem promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem promessa. Você está passando um problema de enfermidade, é teu filho, é teu marido, é tua esposa. Tem promessa, dizendo assim, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tem promessa, mais de 8.000 promessas. Hoje, nós não precisamos cortar uma vara verde e colocar na nossa frente. Você sabe qual que são as nossas varas verdes hoje? Está aqui, ó. Vou dizer para você, as varas verdes que você precisa estar aqui, ó. Você pode abrir essa palavra e aqui tem promessa para a tua vida. Quando você pega essa palavra, você abre ela e você começa a colocar isso na sua frente. Talvez você está vivendo um momento de miséria, de escassez, tendo que pedir dinheiro emprestado para os outros. Você já não aguenta mais de tanta vergonha, porque toda hora está faltando alguma coisa. Você sabe o que tem que acontecer com você? Você pegar essa palavra e falar assim: o Senhor diz que Ele me colocaria para sentar entre os príncipes em lugar de destaque. Então você tem varas verdes na sua frente todos os dias. Você pode abrir essa palavra e aqui tem uma vara verde para você colocar na sua frente. No momento de mais dificuldade do ministério, quantas vezes eu falava assim: eu vou ser pai de multidões, eu vou gerar pessoas, eu vou gerar pessoas, eu vou gerar pessoas. Você sabe o que acontece? Tem varas verdes à tua disposição. E qual que você tem pegado para você? Se coloca de pé. Tem vara verde à tua disposição. Ele diz assim: eu vim para salvar, libertar os cativos. Talvez você está enfrentando luta, pastor, eu não consigo, sabe, me ver livre do vício, eu não consigo me colocar de pé, eu não consigo me restaurar. Então pega a vara verde, coloca na tua frente e fala assim: Ele veio para me libertar. Então se Ele veio para me libertar, eu creio num tempo novo sobre a minha vida.
Talvez você olhe e fale assim: pastor, é difícil voltar para Jesus, é difícil voltar para Jesus, como é difícil voltar para Jesus. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a vara verde que diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você vai colocar essa vara verde na tua frente. Você precisa começar a pegar o que está aqui, ó, coloca diante de você. A gente usa muito pouco isso. A gente usa muito pouco as ferramentas que o Senhor nos deu. Queridos, entenda isso. Tem uma vara verde à tua disposição. Você precisa colocar na tua frente. Olhar para ela. Olhar para ela. Alguém que precisa de cura, você já começa a declarar e ver: cura, 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 cura. Você vai pegar a vara verde do cego de Jericó, que onde Jesus fala: o que queres que eu te faça? Você vai ver ele curando. Então você vai falar assim: eu também creio nesse Jesus que curou um cego, pode curar minha vida. Você vai ver aquela menina que de repente já estava muito enferma, e Jesus chega naquela casa e fala assim: menina, levanta, levanta, se coloca de pé. E aí aquela menina volta à vida. Você vai pegar para uma situação muito difícil que está na sua frente, você vai falar assim: o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo é o mesmo Jesus que pode mudar a minha história. Pega as varas verdes, começa a usar ela. Cria uma imagem. Cria uma imagem. Chega aonde você quer chegar primeiro, por aquela ferramenta que Deus colocou na sua vida, que é uma visão. Você vai fechar os seus olhos. Você vai olhar para aquilo que você quer que aconteça. Você vai olhar para aquilo que você quer que aconteça. A tua cabeça vai querer trazer na tua mente aquilo que você não quer. Mas eu vou dizer para você: você tem poder. Você tem poder de escolher o que você pensa. Você tem poder de escolher o que você pensa. Então traga na sua memória agora aquilo que você quer que Deus faça por você. E você vai começar a olhar o tamanho desse Deus que pode fazer algo acontecendo. Sabe, já enxerga você subindo aqui em cima do altar, contando testemunho. Já enxerga o exame novo chegando e falando: olha, eu não sei o que aconteceu, mas um milagre parece que começou a acontecer. Aquele diagnóstico que estava perdido já não está mais. Veja isso acontecendo. Veja a porta se abrindo. Veja aquilo que você quer acontecendo.